Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa quarta-feira, a liturgia fala para gente que a palavra de Deus é como uma semente lançada para a semeadura e a terra se assemelha ao nosso coração, o qual deve, com generosidade, acolher e fazer com que a colheita seja frutuosa. Então, que nós possamos celebrar a liturgia com alegria. Então, a primeira leitura está em Êxodo, capítulo 16, versículo 1 a 5, depois o versículo 9 a 15. Êxodo, capítulo 16, versículo 1 a 5, depois o versículo 9 a 15. Toda a comunidade dos filhos de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, entre Elim e o Sinai, no dia 15 do segundo mês da saída do Egito. A comunidade dos filhos de Israel pôs-se a murmurar contra Moisés e Arão no deserto, dizendo: Quem dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito, quando nos sentávamos juntos às panelas de carne e comíamos pão com fartura. Por que nos trouxeste a esse deserto para matar de fome a toda esta gente? O Senhor disse a Moisés: Eu farei chover para vós o pão do céu. O povo sairá diariamente e só recolherá a porção de cada dia, a fim de que eu o ponha à prova, para ver se anda ou não na minha lei. No sexto dia, quando prepararem o que tiverem trazido, terão o dobro do que recolherem diariamente. E Moisés disse a Arão: Dize a toda a comunidade dos filhos de Israel: Apresentai-vos diante do Senhor, pois ele ouviu a vossa murmuração. Enquanto Arão falava a toda a comunidade dos filhos de Israel, voltando os olhos para o deserto, eles viram aparecer na nuvem a glória do Senhor. O Senhor falou então a Moisés, dizendo: Eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes, pois, ao anoitecer, comereis carne e pela manhã vos fartareis de pão. Assim sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Com efeito, à tarde, veio um bando de codornizes e cobriu o acampamento. E pela manhã, formou-se uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando se evaporou o orvalho que caíra, apareceu na superfície do deserto uma coisa miúda, em forma de grãos, fina como a geada sobre a terra. Vendo aquilo, os filhos de Israel disseram entre si: Que é isto? Porque não sabiam o que era. Moisés respondeu-lhes: Isto é o pão que o Senhor vos deu como alimento. Então, na primeira leitura, na primeira leitura do livro do Êxodo, depois de terem passado pelo Mar Vermelho a pé enxuto, o povo de Israel se encontra no deserto. Nessa cena, destacam-se dois elementos essenciais. O primeiro deles é a murmuração do povo. Com fome, eles lamentam a perda das panelas de carne e dos pães com fartura que tinham no Egito. Na verdade, o povo não tem consciência de sua liberdade, fruto da ação poderosa de Deus. É como se lamentasse a condição atual e desejasse a escravidão no Egito. O segundo elemento da cena é a ação contínua e perene de Deus na história do povo. O Senhor não libertou os hebreus da escravidão para fazê-los perecer no deserto, mas os alimenta com o maná, saciando sua fome. Pela boca de Moisés, Deus declara: Isto é o pão que o Senhor vos deu como alimento. No Novo Testamento, o maná é relido em paralelo aos discursos do pão da vida, no capítulo 6 de João. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 13, versículo 1 a 9. Mateus, capítulo 13, versículo 1 a 9. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Então, no Evangelho de hoje, ouvimos a parábola do semeador, que nos fala do reino dos céus.
Deus é o semeador. A semente é a sua palavra. Os tipos de terreno representam a disponibilidade de nossos corações em acolher ou não sua proposta de vida de reino dos céus. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Que só assistem mesmo. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quinta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.